Olá, sejam todos bem-vindos. A T-Watts traz hoje o relógio Vostok modelo Amphibia 090913. Mas antes de conferir essa peça, eu convido a todos para que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações. Hoje com esse Seiko SKX007, esse icônico relógio de mergulho da Seiko. E é com ele que eu apresento para vocês hoje esse relógio da Vostok. Vamos começar aqui a apresentação geral do produto, conferir a embalagem. Essa caixa aqui, característica dos relógios da linha Amphibia, ela tem 10 centímetros de comprimento por 6 de largura e mais ou menos 5 centímetros de altura. Uma caixa pequena, toda de plástico. Vamos abrir aqui, a gente já consegue acessar aqui os manuais. Primeiro a gente tem o manual de instruções, logo Amphibia, aqui o movimento 2415. O funcionamento desse relógio é bem simples, porém é um pouco diferente da maioria dos relógios. Então o manual é todo em russo, mas nós disponibilizamos um manual totalmente traduzido para o português, cortesia da T-Watts, para que você possa aí tirar o máximo proveito do seu relógio. Aqui nós temos também o modelo e a data de fabricação, 23/9/2019. Aqui é referente aos endereços, né, da garantia, mas tudo na Rússia, então não faz muito sentido, mas acompanhe aí o produto. Vamos ver agora o relógio em si. Vou deixar aqui a embalagem de lado. Os relógios da linha Vostok, da Vostok em si, são relógios aí, talvez a marca mais famosa da relojaria russo-soviética, produzida há mais de 50 anos. É tido por alguns entusiastas como um relógio bruto, básico e mal acabado, o que é um erro. Se nós analisarmos em termos de design e funcionalidade, ele apresenta uma ótima construção, soluções aí técnicas para oferecer uma excelente resistência à água, que continua a ser produzido da mesma forma até os dias de hoje. Então, uma prova aí desse sucesso. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais esse modelo. Começando aqui pela caixa, a gente tem a distância entre os encaixes de 48,7, a largura 41,6, sem contar a coroa, com a coroa 46,1, uma altura de 15,3 milímetros. Esse relógio tem um peso total de 137 gramas. A caixa é toda em aço inoxidável e ela possui esse acabamento bem diferenciado, que é fosco. A gente pode ver na imagem. É uma caixa do tipo almofada, também bem diferente. A tampa posterior, nós temos aí esse sistema com anel rosqueado, que oferece uma excelente estanqueidade. O anel ele é rosqueado e ele parafusa a tampa posterior, a caixa. Entre os dois tem um largo anel de vedação de borracha, então oferece uma excelente estanqueidade para o relógio. Falar um pouquinho aqui do bezel. Esse relógio ele conta com um bezel bidirecional, sem travas, então ele movimenta para os dois lados. Ele é bem justo, embora ele não tenha travas. Acredito que dificilmente ele deve movimentar aí acidentalmente. Ele possui esses entalhes aí para facilitar a manipulação e ele também fica bem justo aí a caixa, bem rente à caixa. Falar um pouquinho da pulseira desse relógio. A pulseira tem os encaixes 22 milímetros
e ela passa logo na sequência para 23,8, um pouco maior que os encaixes, e ela vai sutilmente reduzindo até 20 milímetros. Possui um fecho com assinatura e trava. Possui ainda 4 microajustes. É uma pulseira de chapa dobrada. Possui acabamento escovado nas laterais e no centro e essas duas faixas com acabamento polido. Falar um pouquinho agora do cristal desse relógio. Ele conta com um cristal acrílico, né, ou plexiglass, nesse formato em domo. Esse cristal ele é bem espesso, ele conta com 3 milímetros de espessura, bem transparente, bem bonito mesmo, dá um destaque aí para o relógio, oferece um acabamento bem vintage, né? Um estilo bem vintage. Lembrando que esse cristal acrílico em domo ele é característico dos relógios da linha Vostok Amphibia e ele tem uma função justamente para auxiliar na estanqueidade do relógio. Quanto mais ele sofre pressão, o cristal ele vai ficando mais plano e ele é forçado contra as laterais aqui da caixa, ou seja, ele oferece uma resistência dinâmica à água. Ele, conforme ele recebe a pressão, maior é a resistência que ele passa a oferecer. E não é à toa que esse relógio conta com uma resistência de até 200 metros ou 20 bar. Embora tenham aí vídeos na internet com testes que comprovam aí uma resistência muito maior. De qualquer jeito, o fabricante ele garante 200 metros. Nós temos um mostrador desse relógio, é um mostrador bem bonito. Ele é todo preto fosco e possui as marcações em branco. Os números são bem grandes, oferecem uma legibilidade muito boa e até uma referência aí dos primeiros relógios de mergulho, que tinham justamente essa característica, os números bem grandes para favorecer a legibilidade embaixo da água. Nós temos ainda ali o logo Amphibia, a menção 31 joias e logo mais abaixo, feito na Rússia. Lembrando que o relógio Vostok ele é totalmente feito na Rússia, ele não conta com nenhum componente de outra marca de outro país. É totalmente produzido na Rússia. Agora a gente entra na questão do movimento. Esse relógio ele conta com o movimento 2415 automático com corda manual na coroa. Como a gente disse ali, a menção no mostrador de 31 joias. Esse movimento ele oferece uma reserva de energia de até 31 horas. Vamos aqui desfosquear a coroa para mostrar um pouquinho do acionamento, dos ajustes desse relógio. Então, desfosqueando totalmente a coroa, uma característica da Vostok, a coroa ela fica solta. Esse é um mecanismo de proteção. Se o relógio sofrer algum impacto aqui na coroa, esse impacto ele não é transferido para a parte interna do mecanismo. E aqui a gente já consegue dar corda. Muito bem. O próximo e último estágio, nós conseguimos fazer o ajuste das horas. Relógio muito simples aí, o seu manuseio, o seu ajuste. Detalhe importante, esse relógio ele não conta com a função, né, complicação de data. Muitas pessoas reclamam do sistema de ajuste dos relógios Vostok com data, então esse relógio acaba sendo bem interessante quanto a isso. Ele é bem simples aí o seu manuseio. Assim como nós podemos conferir aqui a coroa com o sistema de choques, esse relógio também conta com um mecanismo com um sistema exclusivo contra choques, aí oferecido pela marca Vostok.
Próximo passo, vamos conferir a luminosidade aí que esse relógio possui. Esse relógio ele conta com lume às 12, às 3, às 6 e às 9 e nos ponteiros de hora, minuto e segundos. Agora chegou a hora de conferir o relógio no braço. Lembrando que meu pulso tem 16,5. A pulseira não está ajustada, obviamente, tem uma sobra, mas a gente consegue ter uma noção de como ele veste aí. No caso, ele veste muito bem, ele consegue se adaptar aí muito bem ao pulso. Esse tipo de caixa, ele tem os encaixes escondidos, então isso facilita bastante com que o relógio se adapte muito bem a qualquer tipo de pulso. A pulseira também é bem maleável, fica bem confortável aí. Um relógio com certeza que chama bastante atenção. Bem bonito, veste bem, um bom peso, bem confortável. E nesse vídeo então nós podemos conferir o Vostok 090913, com certeza um modelo exclusivo, um relógio cheio de personalidade, possui uma caixa aí totalmente diferenciada, original, design exclusivo, um estilo vintage, cheio de história, qualidade de materiais, uma excelente construção aí do modelo, um relógio altamente colecionável, sem dúvida um relógio de mergulho bem interessante, bem bonito, que vai se destacar em qualquer coleção, sem sombra de dúvida. E é isso, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, os comentários são bem-vindos, obrigado pela sua companhia até aqui e até o nosso próximo vídeo.